No vídeo de hoje nós voltamos a falar sobre as preces, a liturgia judaica. É preciso que a gente possa entender um pouco como funciona a liturgia para que possamos rezar verdadeiramente e entender o propósito de cada oração, né? Quem já está habituado com o uso do Sidur na liturgia do Shacharit já deve ter visto que ali tem uma ordem de como era o serviço no templo sagrado. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa série, a gente tem falado com vocês sobre a importância das orações judaicas. Entendermos a liturgia é fundamental para que a gente possa também compreender como nós de fato oramos ao nosso Deus, como a comunidade judaica se relaciona com Deus através das orações, seja liturgicamente numa sinagoga ou seja pessoalmente, dentro de casa, no nosso quarto, na nossa casa, como nós oramos a Deus, mostra muito de como nós entendemos a nossa fé, como nós aprimoramos a nossa fé diariamente. Se você está habituado, como a gente já falou, a usar o Sidur, você deve ter se deparado com algumas dessas orações que aparentemente não fazem muito sentido, mas eu quero te levar a um novo entendimento sobre as orações judaicas. As orações, como eu falei, nos conectam com o nosso Deus e por isso a gente tem que ter uma preocupação. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o rito sacrificial, que também está descrito ali no início do Sidur, e falamos sobre o incenso como a oração, como um cheiro suave ao nosso Deus. Logo após a parte do sacrifício e a parte do incenso, tem uma página no Sidur que fala sobre o rito, a ordem do templo, a ordem de como era feito o sacrifício no templo. Mas antes disso, eu quero que você abra sua Torá comigo. Nós vamos ler um trecho da Torá em Shemot, Êxodo, capítulo 29, versículo 38 até o 46, que fala exatamente sobre o rito sacrificial diário. Nos diz assim a Torá: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efá de flor de farinha, amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para ali falar contigo. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que Deus, falando aos filhos de Israel, ele especifica o rito do sacrifício diário da manhã e de igual forma na parte da tarde. E diz assim: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E habitarei nos filhos de Israel, no meio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Deus. Deus fala isso para nós. Ele vai descer na hora do sacrifício. Será que você entende como era o rito do sacrifício? Será que a gente consegue compreender hoje? Afinal de contas, o texto está falando aqui que isso era um estatuto contínuo, permanente para os filhos de Israel. Para a gente saber, para a gente entender que Deus habita no nosso meio. E a gente vê, a Bíblia nos relata lá no livro de Vaikra, em Levítico,
sobre a morte de Nadab e Abiú, 2 dos 4 filhos de Arão, o sumo sacerdote. E o texto fala assim, né? Esse texto de Êxodo 29 fala assim: e consagrarei a tenda da congregação, o altar, e também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Só que lá em Levítico capítulo 10, quando fala da morte de Nadab e Abiú, ali temos constatado de que eles ofereceram um incenso que Deus não havia pedido, de uma forma inapropriada ou no momento inadequado. E com isso a gente passa a entender a gravidade de se oferecer um sacrifício de maneira inadequada a Deus. Dito isso, a gente vai entender essa página do Sidur. Por que consta ali? O porquê que nós devemos entender sobre o rito sacrificial. Pegue seu Sidur. Nós usamos, como sempre, o Sidur completo da editora Sefer, mas todo Sidur tem isso aqui na parte do Shacharit. Na página 36 desse Sidur, nós temos escrito a ordem do serviço no templo. Se você não tem o Sidur e quiser adquirir, está aparecendo aí na tela o contato do Kol Yaakov Sefarim. Yaakov é o nosso amigo e ele vai te fornecer o Sidur, a Torá ou qualquer outro livro judaico que você esteja buscando para que você possa aprimorar o seu conhecimento. Então vamos lá, página 36 do Sidur, nos diz assim, onde está escrito ordem do serviço no templo. Abaye ava mesader seder hamaracha mishma digmara ve'aliba de Abba Shaul. Maracha gedolah kodemet lemaracha shinaya shel ketoret umaracha shenia shel ketoret. E aí o texto segue em hebraico, não vou ler toda a parte em hebraico, porque para nós o mais importante é em português. Mas em português diz assim: Abaye descreveu, em nome da Guemará e de acordo com a opinião de Abba Shaul, a ordem do serviço diário no templo. A grande ordem de lenha para queimar os órgãos que restavam das oferendas precedia a segunda ordem para queimar o incenso, e a segunda ordem para o incenso precedia a disposição das 2 peças de madeira para queimar no altar, e a disposição das 2 peças de madeira precedia a remoção das cinzas do altar interior, e a remoção das cinzas do altar interior precedia ao preparo das 5 lâmpadas, e o preparo das 5 lâmpadas precedia a aspersão do sangue do sacrifício contínuo. A aspersão do sangue do sacrifício contínuo precedia ao preparo das 2 lâmpadas restantes, e o preparo das 2 lâmpadas restantes precedia a queima do incenso, e a queima do incenso precedia a oferta dos órgãos do sacrifício, e a oferta dos órgãos do sacrifício precedia a oferta de oblação, e a oferta de oblação precedia a oferta de oblação feita na frigideira, e esta oferta precedia a oferta das libações, e a oferta das libações precedia a oferta dos sacrifícios adicionais, e a oferta dos sacrifícios adicionais precedia aos 2 cálices de incenso, e os 2 cálices de incenso precediam a oferta contínua da tarde, conforme está escrito. E sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ela queimará os sebos da oferta de paz. Com isso, acham-se completadas todas as ofertas do dia. Bom, quem escreveu isso aí foi um sábio na época do Talmud chamado Abaye. Esse Abaye viveu cerca de 1700 anos atrás e ele morreu no ano 337 da Era Comum. Ele era conhecido como um dos Amoraim, dos sábios do Talmud de 4ª geração. Tá? Nasceu mais ou menos ali no final do século III. O que ele fez foi isso. Ele escreveu a ordem do rito sacrificial no Beit HaMikdash, mas anteriormente a ordem do sacrifício ritual que era feito no Mishkan, desde os dias de Arão, o sumo sacerdote. Isso é muito importante. Por quê? Porque a ordem correta das coisas determina que a gente vai alcançar um sacrifício perfeito, de acordo com aquilo com que Deus estabeleceu aos filhos de Israel. Novamente, nós vamos
recorrer ao livro aqui, Quanto a Mim, Minha Prece, de Nissan Mindel, para que a gente possa entender um pouco mais. Você pode adquirir esse livro aí pela internet também. Abaye Ravá Mesader Seder Hamraha. Após as porções bíblicas relativas aos korbanot, aos sacrifícios, e ketoret, o incenso, diários, lemos no Sidur a seção do Talmud, na qual o Amorá, o sábio talmúdico Abaye, apresenta um esboço da ordem inteira do serviço diário no Beit HaMikdash, como a ensinou aos discípulos de sua academia sob a autoridade de Abba Shaul. A ordem do serviço era a seguinte. Daí ele descreve a ordem da mesma forma como está escrita no Sidur, claro que com suas palavras. Em primeiro lugar, logo pela manhã, um arranjo maior de achas de madeira empilhadas em forma de casa, em miniatura, com uma janela, era colocado no canto sudeste do Mizbeach, do altar externo. Lenha então era colocada na janela a fim de acender a madeira. Neste fogo, todos os corbanotes diários eram queimados mais tarde. Então ele descreve aqui exatamente como era preparado até mesmo o fogo com que os sacrifícios eram queimados. Um segundo arranjo de lenha, semelhante ao primeiro, era então colocado no lado ocidental do altar. Os carvões em brasa deste fogo serviam para a queima do ketoret, incenso, sobre o altar de ouro no interior do santuário. As brasas eram carregadas num tacho de ouro. Então, Abaye aqui, ele passa a descrever desde a madeira, desde como as madeiras eram arranjadas para o sacrifício, depois as madeiras que iriam servir também para a fogueira que queimava o incenso no altar, a seguir 2 peças de madeira, cada uma de 1 cúbito, aproximadamente cerca de 50 centímetros de comprimento, eram colocadas sobre o arranjo da lenha que queimava. Isto era seguido pela remoção das cinzas do altar interno, ou seja, o altar de ouro ou o altar do incenso, sobre o qual o ketoret tinha sido oferecido no dia anterior. Um recipiente de ouro era usado para a remoção das cinzas. Em seguida, procedia-se a arrumação das 5 lâmpadas da menorá de 7 braços. Os pavios eram retirados e as sobras de azeite recolhidas numa jarra de ouro, e as lamparinas eram limpas, secas e enchidas com azeite e pavios novos. E daí Abaye segue descrevendo aqui todo o rito sacrificial. Então Nissan Mindel repete a ordem do rito sacrificial do dia até a 15ª etapa. A última parte do serviço diário era a oferenda do Tamid vespertino, do sacrifício da tarde, e era seguido pela oferenda da segunda parte do Ketoret, a oferenda de farinha, a segunda metade do Havitim, a oferenda do vinho, tudo na mesma ordem e forma, como no caso do Tamid matinal e o acendimento da menorá. Isso acontecia por volta das 16h30. Até ali eram oferecidos os sacrifícios particulares. Daí das 16h30 em diante, basicamente, começava o rito de sacrifício da parte da tarde, sacrifício oficial, tá? Então essa era a ordem do rito. Mas então por que Nissan Mindel trata de estudar aqui a ordem de Abaye de 1700 atrás, e por que Abaye descreve o rito que já existia desde os tempos de Aharão, o sumo sacerdote? Bom, já mencionamos, isso está escrito na página 90 do livro, já mencionamos antes que os corbanotes, os sacrifícios, e o ketoret, o incenso, continham mistérios profundos de comunicação e ligação entre o povo judeu e Deus. Era, por isso, imperativo que a sagrada avodá, o serviço a Deus no Beit HaMikdash, no templo sagrado, fosse executada exatamente conforme divinamente ordenado na Torá e transmitida pela lei oral. Então, os grandes sábios do povo de Israel, eles trataram de descrever e de fazer com que nós, 1700 anos depois, pudéssemos entender como era o rito. Por quê? Porque quando vier novamente a reconstrução do templo e tiver o serviço restabelecido, é muito importante que se saiba fazer como era desde os primeiros tempos. Mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, a ordem do serviço no santuário tem sido ensinada e preservada.
em antecipação ao tempo em que o Beit HaMikdash será de novo reconstruído, quando o Mashiach vier, e a Avodá será restaurada. Tem uma coisa a mais que a gente pode acrescentar e Nissan Mindel descreve aqui para nós. Sempre que lemos ou recitamos tais passagens relacionadas com o sacrifício, com o Avodá no Beit HaMikdash de outrora, somos lembrados da glória da Shekinah, da presença divina que pairava sobre o povo de Israel, como se manifestava no Beit HaMikdash naqueles dias. A Bíblia diz, desde a Torá, que a glória de Deus encheu o tabernáculo, e quando Salomão ergueu o templo, o Beit HaMikdash, a glória de Deus igualmente encheu o Beit HaMikdash. E a gente é relembrado disso, da glória de Deus pairando sobre o povo de Israel. Por isso é tão importante a gente entender. Com a destruição do Beit HaMikdash, a Shekinah também foi para o exílio, junto com o povo de Israel, por assim dizer. É essa grande eclipse da Shekinah, referida na Torá, como o encobrimento ou ocultamento da face divina, que tem sido a nossa desgraça durante a atual e longa noite de Galut, do exílio. Se a redenção, se a Geulah ainda não veio, é porque ainda não corrigimos todos os erros do passado, que acarretaram a destruição do Beit HaMikdash. É este o sentido das palavras dos nossos sábios, quando eles dizem no Talmud: cada geração que não presencia a restauração do Beit HaMikdash deve se considerar como se estivesse testemunhando a destruição dele. Em algumas versões você vai ver rabinos falando que cada geração que não presencia a restauração do Beit HaMikdash deve se considerar como se ela mesma tivesse destruído o templo sagrado. Essa citação está escrita no Talmud de Yerushalmi, no Tratado de Yomá 1.1, logo no começo do Tratado de Yomá, portanto. Por este motivo, dizemos em nossas preces no Yom Tov, nos dias sagrados, por causa dos nossos pecados, e não pelos pecados dos nossos antepassados, por causa dos nossos pecados, fomos exilados da nossa terra. Essas considerações devem levar a uma conclusão óbvia. Uma maior determinação de viver o cotidiano de maneira melhor, mais pura e santa, de acordo com a vontade de Deus, como nos foi revelado na Torá em suas mitzvot. Isso é, na realidade, o propósito essencial das preces diárias. Então você pode procurar, ao ler essa parte no Shaharitz, na página 36 do Sidur, eu repito, a ordem do serviço, para tentar se conectar com a Shechinat Hashem, com a presença divina que desceu outrora sobre Jerusalém no templo sagrado e pode descer sobre as nossas vidas como o templo do Espírito Santo nos dias atuais e certamente estará presente nos dias do Mashiach. E essa é uma grande esperança que todos nós devemos ter todos os dias da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhar para que as pessoas também entendam a importância de fazer as coisas do Eterno exatamente da forma que ele descreveu, pois disso determina o fato de nós termos uma conexão verdadeira com Deus, genuína e plena com o Eterno, e quem sabe experimentarmos a sua Shekhinah, ou termos um serviço que nos conduz ao mesmo fim de Nadab e Abiú. Deus nos livre disso, mas que Deus permita que o nosso sacrifício seja cada vez mais aperfeiçoado e que nos dias do Mashiach a gente possa ter a plenitude da Shechinat Hashem entre nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom, Lehitraot. Até a próxima. Tchau. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho só de como é que é a minha aula de hebraico, né? E o bom que tem nessa aula é que eu faço aqui dentro de casa mesmo, no meu computador, pela internet, assim, é muito fácil. A minha professora, ela é a Nora Alice. Então, bora pra aula? Bom, pessoal, a aula já vai começar. Oi, Nora, tudo bem aí com você? Shalom, Aidel, tudo bem? A cor Bessedel, animada para a aula de hoje? Eu tô muito ansiosa. Que tema que vai ser a aula de hoje? Hoje vamos aprender um pouco sobre os nomes dos animais Beivrit, em hebraico. Ah, sobre os animais? Que legal, eu tenho uma gatinha em casa, o nome dela é Nina. Que bom! Gato, em hebraico, é Hatul. Deixa eu te mostrar um pouco mais sobre os outros bichinhos.
Por exemplo, com Samer, né? Com Samer nós temos Sus, Samer, Vav e Samer. Sus. Com Ain. Um bichinho com Ain. Bar. Bar. Beseder. Com P nós temos Pil. P, Yud, Lamed. Pil. Com Tzadi. Com Tzadi nós temos Tzav. Tzav, que é tartaruga. Tzadi, Olemvav e Vet. Mudo no final. Ok? E aí, Aidel? Você gostou da nossa aula de hoje? Obrigada, Murá. Eu amei muito, muito, muito a aula de hoje. Que bom. Leitraot. Ad Shavua Haba. Até a semana que vem. Tchau, Murá. Shalom, shalom. Acabei de terminar aqui minha aula com a Murá Alice. E foi muito legal. O tema de hoje foi de animais, né? E se você quiser, você também pode aprender hebraico com ela. Olha, só ligar pra ela aí. Leitraot.